Boa noite a todos. Meu nome é Mário Shingaki, eu sou sócio do VBSO Advogados. É uma honra participar desse evento, do lançamento do nosso livro, Casos de Ensino, Direito e Negócios. Agradeço aqui a participação do professor Ricardo Humberto Rocha, doutor em administração, tem um currículo invejável, mas eu vou destacar só duas coisas. Primeiro, que ele é o idealizador dessa obra, ele que deu a ideia desse estudo de casos. E é professor renomado em várias entidades, destaco aí o INSPER, você deve ter mais de 23 anos, pelo menos que eu lembro que você está lá, tá? E vai compor aqui o nosso bate-papo e depois vou passar a palavra para ele. E aqui também na minha frente a Mayara Cato, nossa super competente advogada do setor de mercado de capitais, nos ajudou a organizar o livro. É autora de um dos casos que ela vai até depois falar um pouquinho. E, sem dúvida, a organização dela também foi o apoio para fazer a revisão do livro junto à editora Totti. Queria agradecer também ao professor Jairo Sadi, do INSPER, um renomado advogado e também profissional do mundo acadêmico, que nos brindou aí com o prefácio, né? E também a Débora Malé, que também fez o prefácio, ela é da área de ensino, do INSPER, né? São duas pessoas que também nos apoiaram, tá? Eu queria contar só um pouco da história, né, do motivo. Todo livro tem uma origem, né? E eu vou falar de uma forma resumida porque que a gente resolveu abraçar esse projeto que começou com a ideia do professor Ricardo. A gente tem no país, seguramente, o maior número de faculdades na área de direito, né? Eu fiquei até assustado, eu já tinha essa desconfiança. Mas o Brasil é o país com o maior número de faculdades de direito, inclusive em relação ao mundo, né? Então, eu tenho um dado recente do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, e o país atingiu a marca de mais de 1.500 escolas de direito. Tem uma outra fonte que a gente consultou e o país tem mais ou menos 1.200 cursos superiores, que se você comparar com o mundo inteiro, somado todas as faculdades, por incrível que pareça, do mundo, e aí nós incluímos China, Europa e África, não chega nesse número. Deve ter cerca de 1.100 escolas de direito. É um número bastante assustador. E, infelizmente, quantidade não é sinônimo de qualidade, né? A gente sabe que ainda nós temos formação de profissionais que ainda não atende de forma adequada o mercado, né? Tanto na área acadêmica como na área que a gente milita, né? Então, a ideia do livro é tentar melhorar a qualidade de ensino, tá? Então, esse livro é voltado para as escolas de direito e também de administração, já que tem muitas referências à tomada de decisão, tá? Então, esse foi o motivo que a gente quis publicar um livro. E agradecer principalmente os 24 autores, tá? A grande maioria desta casa trabalharam ou trabalham ainda no VBSO Advogados. E realmente vocês que são os protagonistas desse livro, né? Que é um livro que deu um pouquinho de trabalho, né? Foi 2 anos que a gente trabalhou em cima dele, né? E eu queria passar a palavra então para o professor Ricardo para falar um pouco, né, de como que você vê esse projeto e aí contar um pouquinho da nossa experiência. Obrigado, Mário. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria dizer que o livro só saiu pela generosidade do Mário, que é uma das pessoas que eu construí uma relação que vai além da profissional nesses anos, né? Começou com uma relação profissional lá no antigo MBA da FIA, de Finanças, e essa relação foi se estreitando. É uma pessoa extraordinária, né? Tem uma visão aí de mundo. Não vou nem falar do aspecto de advogado e técnico, e esse não preciso falar, né? Mas é uma pessoa extraordinária. E nós conversando lá na pandemia, em 2020, que foi um período muito difícil para todo mundo, né? E aí sai a conversa. O que a gente podia tentar pensar, fazer para engajar pessoas num momento onde as pessoas estavam totalmente distantes, né? Elas continuavam trabalhando com sua responsabilidade, né? Mas sem aquele dia a dia, né? Sem aquele calor humano, sem o café, sem a brincadeira se o time de futebol ganhou ou perdeu. E, obviamente, que isso
traz alguns desafios. E aí conversei com ele sobre a possibilidade de fazer um livro de casos. Fizemos um workshop, né? Acho que no começo o pessoal ficou meio assim, falou, esse professor deve ser meio maluco, porque eu eu pedi que eles lessem um caso do Machado, um conto machadiano, chamado A Missa do Galo, que é muito legal, por sinal. E passamos lá um trecho da Operação Skyfall, né? Eu acho que todo caso de ensino que retrata um dilema real e um dilema importante, por isso que, obviamente, se tiver casos mais recentes, melhor, mas eu tenho certeza que esse nosso livro, Mário, quando ele for reeditado com novos casos, esses casos estarão aí, porque todos os casos, e aí eu destaco principalmente os de direito, que os autores aqui se esforçaram muito para entender o processo, é um vinho Gran Reserva. Os anos vão passar e o caso vai ficar melhor, né? Então, acho que estão de parabéns, entenderam, né? Porque eu sempre falo o seguinte, a gente vive num mundo que está muito tecnológico, né? Redes sociais, Twitter. Aí você pede para um aluno ler um trabalho de 10, 12 páginas. E se o início da leitura não for atrativo, né? Como é um filme do James Bond, né? Quer dizer, os primeiros 15 minutos quase não tem diálogo, né? É sempre ele tentando matar alguém ou não morrer e prende atenção. Você olha para a telona e fica atento. O leitor vai embora. Então, acho que eles estão de parabéns porque eles conseguiram prender a atenção do leitor. Isso é fantástico, é fundamental. Casos, como disse o próprio Jairo, a quem você já agradeceu, não são novidades no mundo. Os americanos usam há mais de 100 anos, né? Mas continuam usando. Então, é fundamental. E a gente foi muito corajoso porque, e aí essa coragem é sua e dos seus sócios, que em nenhum momento os autores receberam nenhum tipo de contorno no texto, né? Foram livres para colocar suas ideias e tenho certeza que quem comprar o livro, principalmente os professores de direito, vão poder discutir dentro de sala de aula de uma maneira mais agradável. E uma coisa que é inédita, porque normalmente um livro de casos focado em professores deveria ter uma nota de ensino. Obviamente que a gente não colocaria a nota de ensino dentro do texto, mas o professor teria acesso remotamente, né? Porque é muito difícil também a primeira vez que você vai aplicar o caso. Existem estratégias diferentes. E onde a gente inovou? Com uma nota jurídica. Eu acho que isso é uma inovação. Não tem nenhum caso jurídico no mundo que traga uma nota jurídica, que eu acho que enriquece muito a discussão, né? Então eu estou assim, só tenho a agradecer a você, principalmente aos autores todos que fizemos follow-up com eles foram muito generosos, né? E acho que o livro ficou legal. Queria também agradecer a Bárbara Rocha, que não é minha parente, mas é coautora. Na verdade, eu sou coautor do caso dela, né? Que retrata o primeiro Green Bond brasileiro. E a gente disse que um livro é como um filho, né? E ela decidiu ter dois ao mesmo tempo. Por isso que ela não está aqui hoje. Verdade. Ela acabou de ser mãe, então, obviamente, que está lá cuidando do bebê dela, né? E, enfim, espero que os autores estejam satisfeitos com o que eles produziram. Mostra muita competência técnica, muita inteligência, muita didática, né? O que me deixa muito feliz. E tenho certeza que o mercado do ensino do direito vai se beneficiar dessa obra, assim como ela será a primeira de muitas no mercado. Espero que outros autores, né, também se entusiasmem com o trabalho que começou com a sua generosidade e ousadia, né? Porque tem que ser ousado para fazer isso, né? Tem que tomar risco, né? Mas eu gosto muito, e a minha última frase para devolver para você ou para a Mayara é a frase da Clarice Lispector, né? Que diz que a salvação é pelo risco, sem o qual a vida não vale a pena. Então, de vez em quando, tem que pôr um pouco de pimenta no feijão com arroz, que ele fica mais agradável. Então, só tenho a agradecer, Mário. Muito obrigado. Ricardo. Só um comentário importante, né? Os casos foram escritos 95% por advogados e alguns estagiários na época, né? E tem um caso somente que foi escrito pelo professor Ricardo e a Débora. São
excelentes professores da área de ADM, né? E que tem tudo a ver, porque como o professor Ricardo falou, estudo de casos em administração é muito comum, né? Harvard usa há mais de 100 anos. E no Brasil, infelizmente, a gente pesquisou e nenhuma escola de direito usa estudo de casos como uma metodologia importante, né? Porque é trazer casos reais, né? Práticos, com o objetivo do aluno decidir um dilema, um problema que é o problema da vida real, né? Acho que é muito importante. Então, você está de parabéns, né? Vocês dois que não são advogados, mas eu sempre falo que o importante é ter saúde, né? Então, que escreveram brilhantemente aí um dos 14. E aí, pra gente encerrar, nossa, é tão rápido, né, o nosso evento. Eu queria passar a palavra pra Maiara, eu convidei a Maiara por vários motivos, mas eu queria que ela fizesse um resumo do caso que ela escreveu, que por coincidência é o primeiro, né, é o primeiro dos capítulos. E eu queria que ela fizesse um resumo do que trata o caso dela, que é bastante interessante, a exemplo dos demais. E se puder também falar um pouco, já que o professor Ricardo comentou, sobre a nota técnica e os objetivos de aprendizagem desse caso. Bom, primeiramente, boa noite a todos, boa noite, Mário, boa noite, professor Ricardo. Eu queria começar agradecendo, acredito que eu falo em nome de todos os autores, pela oportunidade, né, que vocês nos deram de estar participando dessa obra. Eu acho que, com certeza, fazendo apenas um comentário, né, antes de iniciar o meu caso, é uma obra que é muito diferente do que a gente vê no direito. Ela foge, de fato, da norma posta, né, que a gente estuda na faculdade. E ela aborda, como é o caso dessa história que eu escrevi, de você ver o direito na prática. Ele aborda uma situação comum. No caso, o protagonista, chamado Daniel, ele entra em uma depressão em razões de problemas na vida financeira e acaba optando por uma prática não tão comum no mercado, que na verdade ela constitui crime, que se chama layering, que dá nome ao meu caso, que eu escrevi em conjunto com a Luísa, inclusive. Então, ele se vê, né, nessa situação e procurando meios de contornar essa dificuldade, ele recorre ao conselho de dois outros personagens, né, que não eram tão muito bem conceituados na área e sugerem ele realizar essa prática de layering. Que, na verdade, não dando muito spoiler, né, fica aí o questionamento se ele praticou ou não layering. Vocês vão ter que ler o caso para pensar sobre o assunto, né? E falando um pouco dos objetivos de aprendizagem, eles envolvem você identificar e conceituar o que é essa prática de layering, bem como discorrer e pensar sobre essas atitudes do protagonista, né? E como você poderia lidar com esses dilemas éticos, estando na situação na qual ele se encontrava. Então, eu acho que é mais um caso para se pensar também, envolvendo, né, essa prática que constitui um crime pela CVM. Muito bom, bem interessante. Os casos têm sempre uma história, né? E é muito legal, pessoal, porque não tem muito advocatez. Esse foi o principal critério, né? Advogado escreve muito rebuscado, né? Então, vocês veem o tamanho do livro, né? A gente foi extremamente rigoroso, né? E é de muita qualidade. Eu queria passar rapidamente, só para o pessoal ter uma ideia, né? Que todos não tiveram acesso, dos capítulos, né? Porque acho que é legal, né, a gente falar e homenagear, evidentemente, os autores, né? Então, a editora Totti, que foi a nossa parceira, prefácio do Jair Sadi, como eu falei. A professora Débora Malé também fez aí um prefácio e nos apoiou. E eu tive a honra aí de organizar juntamente com o professor Ricardo. Então, o primeiro caso que a Maiara rapidamente descreveu, né? Ele foi escrito por ela e também pela Luísa Carvalho da Silva. Os próprios títulos já dão uma ideia do que quer dizer cada assunto, né? E, evidentemente, um ou outro que eu vou comentar, se não tiver autoexplicativo. O segundo caso é de securitização de direitos creditórios, o caso do FIDIC Leopoldina Cataguases, desculpe, que foi escrito pelo nosso sócio Eric Oioli. Então, o tema já está no próprio título, que é sobre securitização, assunto bastante comum nos dias de hoje. Nós temos o terceiro capítulo, planejamento sucessório e tributário, escrito pelos advogados Davi e Assami, aqui da casa. O outro caso é o caso Merenda, produtor rural em crise, aspectos recuperacionais e tributários, que foi
pelos nossos colegas, o Carlos Neto e o Diogo Ferreira. Fala sobre recuperação judicial e aspectos tributários. O quinto caso é tokenização dos recebíveis de clubes de futebol. É possível obter ganhos investindo no seu jogador favorito? O token pode ser considerado um valor mobiliário? Um tema bastante atual, né, e bem interessante. Foi escrito aqui pelos advogados Amanda Bello, o Henrique Takeda e o Matheus Ziliotti. O sexto caso, o nascimento de uma startup, análise inicial da estrutura corporativa, operacional e tributária. Foi escrito aí pelos advogados a Juliana Vaz, aqui da casa, e do Rafael Fava, que também atuou conosco. O 7 é a emissão do Green Bonds, que o professor Ricardo comentou, bastante interessante, né? Escrito também em coautoria com a nossa colega Bárbara Rocha. O próximo caso é a história da Pantalone Ortográfica Limitada, escrito pela Débora e pelo Vinícius. E esse caso, o tema principal é sobre contencioso tributário, também muito interessante. O próximo caso, Laticínios Tirolês Limitada, acesso ao mercado de capitais, pelo título, né, voltado para essa área, escrito pelo nosso sócio Marcelo Winter. Caso Banco Prudência, escrito aqui pelo nosso sócio e colega Henrique Lisboa. Ele fala muito sobre as mudanças da tecnologia, principalmente a evolução pós-Covid, né, banco digital e coisas afins. O caso número 11, eu escrevi, Banco Rubi, crimes contra a ordem tributária e seu agente fiscal, uma experiência que eu tive. Espero não ter problema com esse caso. Né? Certo? O capítulo 12, como a TechX deverá ser capitalizada ou se capitalizar via equity ou debt. Esse caso é extremamente interessante, porque é um tema que a gente sempre tem no dia a dia, né? Que as empresas precisam saber o que melhor quando elas precisam de recursos, se é via empréstimo ou via capital. Foi escrito pelo Zé Roberto, foi também advogado aqui da casa. Né? Tem uma menção especial, né? Se a gente pudesse escolher, eu particularmente, foi um dos melhores casos que eu vi. Muito bem escrito, não desmerecendo todos os demais. O penúltimo é o caso OPA, né, oferta pública de ações, escrito pela nossa sócia Amanda, também pelas advogadas a Beatriz e o advogado Gabriel Leles, que também atuou no escritório. E o último, caso Agostinho e Sucessão, foi escrito pelo Neto e pelo nosso sócio José Afonso. Pelo título, trata-se de planejamento sucessório. E também faço uma menção ao nosso advogado Neto, porque ele foi o único que participou de 2 casos. Já foi difícil achar o pessoal para escrever um caso e ele, pelo esforço, está de parabéns, porque ele escreveu 2 casos. Tá? Então é isso. Eu queria também aproveitar esse encerramento, né? Agradecer todos os presentes e também quem vai nos assistir. E também deixar aberto aí, se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta, vocês ficam à vontade, né? Só pra gente não fechar assim de repente. Vocês também, se tiver mais algum comentário, professor Ricardo. Eu queria que você falasse um pouco pela experiência que você tem em aula, né? E principalmente em cursos de pós, que é o que você tem, além da graduação, né? Se realmente o que as pesquisas e as estatísticas mostram é verdade. Quer dizer, a gente tem muita quantidade de profissionais, né? Mais um dado que eu também achei interessante para a nossa classe. Nós temos no Brasil 800 mil advogados, quando eu falo advogados que têm OAB. E tem um contingente de 3 milhões de formados que não têm OAB, né? Podem trabalhar, evidentemente, na área jurídica, mas estão tentando fazer aí o concurso, enfim, né, a prova para poder passar. Então vocês veem o contingente que nós temos de profissionais no mercado brasileiro. São 800 mil e mais 3 milhões que não têm OAB, que são formados, portanto, bacharéis em Direito. Mas então eu queria passar a palavra, Ricardo, para você falar um pouco então dessa qualidade do ensino, se é verdade que a gente tem muita quantidade, você que está no dia a dia, se realmente a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar a formação. E aí a gente vai longe, né? Porque acho que a formação vem de antes da graduação, talvez. Mas enfim, deixa a palavra com você. Eu acho que
evidentemente, né, toda a área profissional, você tem um grande desafio que é o engajamento do aluno com o docente, né? E você tem uma escola por trás que, na grande maioria das vezes, dentro das suas limitações, tenta apoiar para que essa relação de ensino-aprendizado ocorra da maneira adequada. E eu acho que, como temos vários advogados aqui ilustres que escreveram os casos, talvez alguns sejam professores, né? Então, utilizar os casos gera essa proximidade entre o professor e o aluno, né? Desde que o próprio docente tenha entusiasmo na apresentação do caso, né? Então, acho que isso é fundamental. O que eu tenho visto, posso dar esse depoimento, até o Mário sabe por quê, é que muitas escolas que não são tradicionais do direito, né? Não são aquelas primeira opção, principalmente jovens que têm como sonho seguir a área jurídica, né, para ser advogado, ou juiz, ou promotor. Você tinha um número restrito de escolas mais famosas, né, algumas centenárias. E aí, obviamente, a população cresce, não dá para ter só aquelas escolas, senão você não forma um número de profissionais adequados, né? A gente vê isso muito na OAB, aí a turma tentando melhorar o aprendizado para poder passar no exame da ordem, que é feito em 2 fases, né? Que não é um exame simples. E o que eu tenho visto é que muitas dessas escolas mais de varejo, ou seja, que tem um número grande de alunos, unidades em vários estados, estão tentando fazer uma melhora usando tecnologia. Então, elas têm ambiente virtual de aprendizado muito interessante. E aí, obviamente, você vai separar aquele que entra e não vai conseguir seguir em frente porque vem com deficiências no aprendizado desde o ensino fundamental e médio, e aqueles que, de fato, vão se transformar. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de ajudar essas pessoas que querem melhorar utilizando um instrumento mais pedagógico no aprendizado. Talvez isso crie um entusiasmo no aluno que ele vai mergulhar na norma jurídica. Aí ele vai entender a importância. Por isso que o livro a gente deu opção para os autores colocarem uma norma jurídica, que é basicamente para o professor, quando for aplicar o caso, né, antes de aplicar, fala para o aluno, olha, nós vamos discutir. E aí é importante dizer sempre, o ideal é 2 semanas, né? Nunca pedir na véspera, porque ninguém, né? Dá uma orientação para que seja feita uma leitura adequada, né? E não na sala de aula, quer dizer, o aluno tem que vir preparado. E a norma jurídica é importante porque faz o aluno buscar informação adicional. Com isso, ele vem mais preparado, com mais informações, e aí você vai ter um dilema, e aí você torna o juridiquês uma coisa agradável, porque a nossa vida é feita de dilemas diários, né? E a gente sempre fala que caso não tem gabarito, tem uma tomada de decisão e suas consequências, né? E você só sabe depois que decide, né? Então é bom que você força o aluno a pensar um pouco, né? A professora Débora Malek chegou aí, tá aí, e ela sabe que a gente discute muito taxonomia de Bloom, né? Os alunos têm que saber coletar informação, analisar informação, sintetizar e decidir. E o caso é muito interessante quando a gente pensa em aspectos educacionais, porque ele força uma decisão, né? Cada um vai ter a sua. E ancorado na norma jurídica, a tendência é que essa decisão seja meio que semelhante, né? Apesar que o Brasil é um país rico em interpretações de leis, né? Não preciso nem comentar muito. Eu não sou advogado, mas a gente percebe isso. Então, acho que é muito legal a gente ser o protagonista inicial de direcionar. Tem um número grande de pessoas, acho que todas elas vão se beneficiar. Com isso, tenho convicção que podemos formar profissionais melhores e mais entusiasmados com o aprendizado, né? E é legal porque muitos dos casos que você comentou, e mesmo o seu caso, são casos que a gente pode trabalhar nos cursos de economia e administração ou em pós-graduação, porque envolvem processos decisórios, né? Até uma coisa engraçada, já tem uns 20 anos que o INSPER aceita no LLM de mercado de capitais, não advogados, né? Começou com um amigo meu que insistiu tanto e que a escola deixou, né? Porque hoje o executivo,
em qualquer área, ele tangencia nas normas. Seja mercado de capitais, seja tecnologia, né? Você sempre tem que ter um olhar, eu falo isso muito para meus alunos de economia e administração, sempre olhar sobre a norma. Você não pode fazer as coisas sem olhar o que a lei permite ou não permite, para você não incorrer, inclusive, em crime, né? Boas ideias acabam incorrendo em crime. Então, acho que o livro, eu sou talvez entusiasmado demais cada vez que a gente lança um livro, né? Você também tem outros, esse é mais um que espero que a gente possa contribuir com a sociedade com outros, né? Mas eu acredito que a gente vá atingir esse objetivo. Legal, né? legal. Pelo menos é o meu sonho aqui. Não, é o nosso. Muito bom, muito bom. Pessoal, alguma pergunta? Tem o Dr. Vinícius, um dos autores. Mário, Ricardo, boa noite para vocês. Eu sou professor também, né, de cursos de pós-graduação. E eu sou um grande crítico da forma como o direito é ensinado na faculdade, tá? Se pudesse voltar no tempo e dar uma dica para todos os meus professores, era fazer tudo de maneira muito diferente. Porque a maior parte das aulas acabavam sendo pouco cativantes. E justamente porque não tinha ali um viés prático, ou até mesmo de aplicação daquele conhecimento na realidade. Ninguém chega e te diz o porquê você precisa aprender aquilo, né? E isso acaba cativando pouco os alunos, etc. Então, eu acho louvável a iniciativa de vocês no tocante a um livro que aborde casos concretos, etc. E queria perguntar se vocês têm aí já planos para fazer uma nova edição, explorar mais e até mesmo mais segmentado, eventualmente fazer um livro de casos só de direito societário, um livro de casos só de mercado de capitais, um só de tributário, porque eu acho que cada área do direito tem vários espaços para explorarmos, né? É uma boa ideia, né? Nós podemos pensar. Mas você tem razão, Vinícius. Assim, eu tenho uma expectativa que esse livro é um livro que vai vender muito pouco. Porque ele foi feito muito para os professores e não para os alunos. Então, diferente de um livro de direito que você vai e compra, né? Esse livro para o aluno, sem uma orientação, ele é um livro muito difícil. Tá? Assim, sendo bem sincero, né? Mas se os professores, que são os grandes responsáveis pela qualidade de ensino, né, abraçarem essa ideia, aí o livro pode ser um livro de sucesso. Realmente, Faculdade de Direito, e todos nós que passamos por isso, né, o Vinícius tem razão. São cursos muito tradicionais. Meu amigo Jorge fez faculdade comigo, sabe que é muito chato as matérias. As matérias que a gente lembra é de direito penal, porque era interessante, porque tinha crime, né? Então são as matérias que a gente mais gostava, né? O resto era muito chato, tem que ler muito, não tinha caso prático, é muito teórico, né? Então acho que o que o Vinícius falou é verdade. Eu conheço um professor, não está presente aqui, mas é um sócio muito importante, que dá aula no INSPER, que é o Eric. E as aulas do Eric é basicamente estudo de casos. Ele abraçou realmente essa ideia. Então o curso dele inteiro é baseado num estudo de casos para você ter que estudar e resolver um problema. Você tem que decidir, não tem como, né? Então você vai precisar mergulhar e tomar uma decisão. É por isso que é importante essa abordagem. E aí, não sei o que o professor Ricardo acha, mas essa ideia do Vinícius é boa, mas vamos deixar mais para frente, né? Uma ideia que a gente gostaria de seguir e depende muito de vocês também abraçarem essas ideias. E a gente pode fazer juntos, sim, sem dúvida nenhuma, né? Eu fico feliz com a sua colocação, porque por várias razões, até porque você, como professor, tem essa vontade de mudar um pouco a realidade da sala de aula, né? Torná-la mais agradável, né? E pelo visto que você gostou da experiência, né? O tema é interessante porque dificilmente um autor escreveria um livro de casos sozinho, porque são experiências que você tem que vivenciar, né? Principalmente na área do direito, né? Você acompanha seu cliente, né? O advogado tem essa... assim como o médico, o advogado sabe tudo. Nem tudo ele comenta, mas ele sabe tudo. Porque se ele não souber, ele não pode atuar, né? E podemos falar, sim, podemos fazer. O Dr. Mário sabe que eu, há 16 anos, cuido de um exame de certificação que cai direito sucessório. Então, imagina a minha situação, professor de finanças,
ter que montar uma prova de direito sucessório, ter que escrever um programa, uma orientação de estudo sem ser advogado, e até encontrar as bancas adequadas demorou, né? O sujeito me mandava uma questão lá falando do de cujos, né? Eu até brincava, falava, olha, tá ótimo, mas tira o dito cujo daqui porque não vai dar. Porque a prova visava um problema de planejamento financeiro, não necessariamente o candidato é um advogado, né? E foi legal, porque eu me esforcei muito, sei muito pouco, mas percebi que eu sei mais do que eu imaginava. Ainda, então é uma área que eu gosto muito, da questão da sucessão, né? Escrevi um caso lá pelo INSPER de sucessão com finanças comportamentais. Sucessão é uma área, assim, maravilhosa, na minha opinião, né? Sem ser advogado, né? Sem desmerecer as outras. Tributário também, né? E a gente teve aí, ao longo desses últimos anos, essa questão de repatriar recursos, então daria para fazer casos também. E o legal é que, assim, sempre vai ter coisa nova. Então, uma questão da gente se organizar. Normalmente, uma primeira edição, ela é revista em 3 anos. Então, nós temos um tempo aí para amadurecer nosso livro, né? E partir para uma segunda edição ampliada, né? Adicionando mais 14 casos. Tá feito convite aí para você estar conosco aí nessa nova empreitada, né? E agradeço. Aliás, o Vinícius escreveu um caso muito interessante também. Bom, todos eles. Então é isso, pessoal. Agradeço aí mais uma vez a presença desse evento, né? E todos os presentes e os que vão nos assistir. E vamos em frente e torcer para que mais iniciativas desse tipo sejam realizadas, porque acho que a finalidade é muito nobre, né? De novo, é melhorar a qualidade de ensino, porque os advogados, querendo ou não, é eles que vão cuidar da sua vida, da sua empresa, do seu patrimônio. Tá? Então, acho que isso é uma responsabilidade muito grande. Muito obrigado a todos. Obrigado. Boa noite.